Você sabe dizer o quanto o Zoro respeita o Sanji? Ou então o Judge, o próprio pai do Perna Preta? Quanto respeito será que ele tem pelo filho? Pois é exatamente isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Vamos tentar achar uma porcentagem de respeito que cada personagem sente pelo Zoro. E para organizar tudo isso, nós vamos dividir esse vídeo em 4 categorias especiais. Primeiro nós vamos ter a entrada do ranço, aqueles personagens que não suportam nem um pouco o nosso Perna Preta. Seguindo nós vamos para a massa de confiança. Aqui a força do nosso cozinheiro já começa a ser reconhecida. Na próxima categoria nós vamos ter a sobremesa do respeito absoluto, onde nós vamos conhecer algumas damas que são completamente loucas pelo Sanji e tratam ele com o valor que merece. Mas nada supera a última e mais importante, a categoria do banquete mensurável, o lugar reservado apenas para aqueles que são malucos pelo Sanji, aqueles que fariam literalmente qualquer coisa por ele. Então você já sabe, seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza e já vamos começar com a nossa primeira categoria, a entrada do ranço, com a gloriosa Toei Animation, que tem exatamente 0% de respeito pelo nosso querido Perna Preta. E olha, isso aqui não é exagero nenhum, parece até que os animadores têm ranço pessoal contra o Sanji. Os caras tiveram a audácia de transformar ele num cachorrinho pra Stussy, o que nem existe no mangá. E você lembra daquela cena tensa em que geral aparece depois de capturar York? Pois é, o Sanji tá lá no mangá, todo galante como sempre, mas no anime ele sumiu. Os caras foram loucos o suficiente pra cortar o nosso cozinheiro da cena. E como se não fosse bastante, lá na luta contra o Serafim do Jinbe, o anime mostra o tubarão jogando o Sanji como se fosse um boneco de pano. Só que no mangá, o loirinho trocou tapa com ele de igual para igual, sem nem suar a franja. Resumindo, é triste, é injusto, mas é real. A Toei Animation tem 0 respeito pelo Sanji. Seguindo com apenas 1% de respeito, e olhe lá, nós temos o Queen, que é completamente obcecado pela Germa. O cara trabalhou com o Jude naquele grupo científico Mads, aquele que até o Vegapunk fazia parte. Então quando ele viu o Sanji em um ano, ele entrou em choque ao conhecer o filho do Jude. Durante essa luta aqui, ele não parava de repetir isso, como se o Sanji fosse apenas uma nota de rodapé genética. Para ele, o nosso loirinho era só um QR Code ambulante da Germa, mas bastou o Perna Preta destruir o traje da Germa e aí acabou a amizade. O Queen surtou e decidiu que ia fritar o cozinheiro de vez. Só que o Sanji colocou o cantor pop no lugar dele e venceu a luta. E claro, tudo que o Queen deve pensar hoje em dia é que ele perdeu para ninguém menos que o filho do Jude. Então, apenas por causa do seu pai, o Sanji leva 1% de respeito aqui. Seguindo, nós temos o Absalom, que entra nesse ranking com míseros 5% de respeito. Você deve estar pensando que esse mutante invisível aqui odeia o Sanji com todas as suas forças. Afinal, o loirinho chutou a cara dele, estragou o casamento dos sonhos com a Nami e ainda saiu por cima como o verdadeiro salvador da nossa navegadora. Durante o confronto deles, os dois simplesmente surtaram de amor pela Nami. Eles ficaram tão abobalhados que por um segundo até esqueceram que estavam se socando. Então, apenas por esse instante de admiração coletiva pela Nami, eles se tocaram que tem pelo menos uma coisa em comum. É claro que depois disso o Absalom voltou a querer socar o Sanji até virar purê. O ranço nunca foi embora, mas só por aquele momento de irmandade tarada, a gente concede os 5% de respeito aqui. Agora com 10% de respeito, a gente tem a dona do pior cativeiro de Wano. Nós estamos falando da Black Maria, também conhecida como Aranilda Sádica, que achou que o Sanji era brinquedo de estimação. No começo, até parecia que ia rolar alguma coisa a mais. Quando a Black Maria capturou o Sanji, ela se impressionou com o jeito dele de encarar a situação. Mesmo amarrado igual peru de Natal, ela achou o loirinho destemido e quase charmoso. Mas foi só o calor da primeira impressão, porque depois a mulher espancou o Sanji como se fosse saco de pancada e ainda quis usá-lo como isca para pegar a Robin. Mas mesmo todo arrebentado, o Sanji se recusou a levantar a mão contra uma mulher, o que vamos combinar é bem irritante, mas fez até a Black Maria parar por um segundo e pensar que esse cara era diferente. Só que não durou muito. Quando o Sanji deu aquele grito de socorro para Robin, a Black Maria perdeu todo o respeito na mesma hora. Outra galera que não respeita o Sanji tanto assim são os seus irmãos. Afinal, eles foram criados para não sentir nada. Para eles, ter sentimentos é basicamente um defeito de fábrica. Só que aí chegou Whole Cake e foi aí que tudo começou a mudar. Eles viram de perto a força absurda do Sanji, viram como ele evoluiu e mais do que isso, tiveram suas vidas salvas por ele. Eles ainda não sabem o que é gratidão, mas mesmo assim ajudaram um bando do Chapéu de Palha a escapar. Eles abriram espaço na fuga, não porque eles amam o Sanji, mas porque no fundo é impossível ignorar o quanto aquela falha do Germa evoluiu. E por isso nós temos 15% de respeito aqui. E para fechar nossa primeira categoria, a gente chegou no Papai Jude. Quando o Sanji era criança, ele não despertou os poderes genéticos da família, e por causa disso, o Jude passou a ver o próprio filho como um fracasso, uma vergonha, praticamente um peso morto. Ele chegou ao ponto de trancar o nosso Perna Preta num calabouço, e quando o Sanji tentou fugir, o Jude nem se importou. Ele só queria que o Sanji
Sanji nunca dissesse que ele era filho dele, porque ele tinha vergonha só de pensar nessa possibilidade. E anos depois, quando ele descobriu que o Sanji ainda estava vivo, o Jude viu ali uma oportunidade, usar o próprio filho como uma moeda de troca num acordo político com a Big Mom. Afinal, de todos os seus filhos, o Sanji era o único que ele não se importava em descartar. E mesmo depois de ver o quanto o Sanji tinha crescido e o quanto ele estava realmente mais forte, ele ainda não o reconhecia como filho. Só que aí veio o casamento. E quando o Sanji salvou a vida dele, o Jude foi obrigado a engolir o orgulho e reconhecer, nem que fosse um pouco, a força daquela criança que ele sempre rejeitou. Ele ajudou na fuga dos Chapéus de Palha, entregou o traje da Germa e prometeu nunca mais pisar no East Blue. Mas que fique bem claro, isso aqui não é amor. Ele só não queria ter uma dívida com alguém que considerava um fracasso. E por isso, o Jude fica com apenas 20% de respeito pelo Sanji. Agora bora direto para nossa próxima categoria, a massa de confiança. Uma galera que já começa a ver o valor do nosso perna preta. Começando com ela, a poderosa Ivankov, que tem os seus 60% de respeito pelo Sanji. Quando eles se conheceram, não rolou confiança nenhuma. Ela chegou até mostrar o cadáver de procurado, perguntando se era ele, e o Sanji negou na hora. Ou seja, esse primeiro encontro aqui foi cheio de desconfiança. Só que o destino em One Piece foi cruel com o nosso cozinheiro. No fim das contas, o Sanji foi obrigado a passar 2 anos inteiros preso com a Ivankov. Mas por incrível que pareça, isso foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido com ele, porque foi aí que o perna preta saiu mais forte do que nunca. A Ivankov reconhece a evolução do Sanji, ela viu de perto a resistência dele e o quanto ele evoluiu. E no fim foi ela quem ajudou o Sanji a se reunir com o bando lá em Sabaody. Ou seja, a Ivankov acabou se tornando praticamente a mentora do Sanji, o que convenhamos é até bem legal, porque ela é uma guerreira realmente poderosa. Seguindo, nós temos o Frank, que enxerga o Sanji como parte do trio monstro do Chapéu de Palha. Ele tem muito respeito pelo cozinheiro, especialmente quando o assunto é proteger a tripulação. Para ele, o Sanji é confiável no campo de batalha e um dos poucos que consegue segurar as pontas quando o bicho realmente pega. Mas ao mesmo tempo, o Frank não engole certas atitudes do nosso cozinheiro. Lá em Thriller Bark, por exemplo, quando o Chopper e o Usopp desapareceram, o Sanji praticamente não deu a mínima. Ele estava totalmente focado em encontrar a Nami, e o Frank não concorda muito com isso. A mesma coisa aconteceu lá em Wano. Em vez dele se dedicar à missão de reunir os samurais, o Sanji decidiu abrir uma barraquinha de comida só para impressionar as mulheres. Mas ainda assim, por mais que esse lado tarado do Sanji seja um ponto fraco na visão do Frank, ele sabe que pode contar com perna preta quando o bando realmente precisar. Mas por via das dúvidas, sempre que o Frank sai em missão, ele faz questão de estar acompanhado de uma das damas do bando, porque se o bicho pegar, ele sabe que o Sanji vem correndo. E com 85% de respeito, nós chegamos no Brook, que tem uma conexão especial com perna preta. Os dois formam praticamente uma dupla de pervertidos no bando. Eles estão sempre correndo atrás da atenção da Nami e da Robin, e até zoaram o Momonosuke quando ele perdeu o privilégio de ser paparicado pelas duas. Mas por trás dessa zoeira toda, existe um respeito enorme. O Brook admira demais a força absurda do Sanji e reconhece demais a coragem dele de se sacrificar pelos outros. Na verdade, o Brook fez parte do time de resgate do Sanji, e não dá pra esquecer que foi nessa missão aí que ele foi pro X1 contra ninguém menos que a Big Mom. O nosso músico deixou bem claro que não tava ali só pelo Poneglyph, ele também tinha ido buscar seu companheiro. Então o nível de respeito aqui é quase máximo, com seus 85%. O próximo é o Chopper, com nada menos que 90%. Ele vê o Sanji como o verdadeiro irmão mais velho. A nossa renazinha falante foi um dos primeiros a sentir que o Sanji o tratava como parte da família, e isso ele nunca vai esquecer. A gente consegue ver todo esse carinho lá na Ilha dos Homens Peixe, quando o Sanji quase morre por ver tanta mulher bonita junta. O Chopper entra simplesmente em desespero, ele corre pra cima e pra baixo e faz de tudo pra salvar a vida do perna preta. E esse cuidado todo aqui, somado com a admiração pela força e coragem do Sanji, fazem com que o respeito da nossa rena falante fique em 90%. E chegando nos 95% de respeito, nós temos ele, o God Usopp. O Sanji já salvou a vida desse narigudo aqui em vários momentos. Ele impediu que o Usopp fosse queimado por um deus lá em Skypiea, sem falar que ele enfrentou um lobisomem no lugar do narigudo. Mas talvez uma das coisas mais importantes que o Sanji faça é aumentar a autoestima do Usopp. Lá em Enies Lobby, por exemplo, ele deixa claro que todos podem ajudar o bando de alguma forma, e isso faz o Usopp perceber o valor que ele tem como companheiro. Então por isso o Usopp respeita o Sanji não só como lutador, mas também como um amigo e parceiro de jornada. E esse respeito aqui chega a incríveis 95%. E agora a próxima categoria é a mais doce desse vídeo. Nós chegamos na sobremesa do respeito absoluto. Então bora conhecer quem são as damas que mais respeitam o Sanji em One Piece. Começando com ela, claro, a nossa navegadora Nami. Ela talvez seja a personagem que mais vive entre amor e ódio quando se trata do Sanji. De um lado, ela manda e desmanda nele, e não pensa duas
vezes antes de socar o cozinheiro quando seu lado tarado passa dos limites. Mas por outro lado, a Nami também se importa profundamente com ele. Quando o Sanji aceitou o convite da Big Mom e foi embora lá em Zu, ela ficou completamente despedaçada. Ela chorou sem parar e mostrou o quanto valoriza a presença dele no bando. Além disso, ela respeita muito o cavalheirismo do Sanji. O fato dele nunca levantar a mão contra uma mulher, mesmo em situações de risco, o que convenhamos pode ser muito idiota às vezes, mas a Nami acha isso bem atraente. Mas ela detesta quando o Perna Preta exagera. Como aquele momento lá em Wano, por exemplo, quando ele usa o traje da Germa para invadir o banheiro feminino. Aquilo ali quase fez a Nami expulsar ele do bando. E não podemos esquecer, claro, de Holy Cake, quando o Sanji chuta o Luffy e insulta o sonho dele. Aquilo ali foi o mais próximo que ele chegou do limite com ela. Aquilo ali quase fez ela romper de vez com ele. Então é claro que ela se importa demais com ele, e o respeito seria 100%. Mas como a gente viu, o Sanji já deu alguns vacilos, por isso o respeito vai ficar com 98%. E inaugurando os 100% de respeito, nós temos a Viola. E a ligação dela com o Sanji sempre foi muito intensa. Ele foi o primeiro homem lá em Dressrosa a tratar ela com gentileza, mesmo depois dela enganar e trair o nosso cozinheiro. Afinal, pro nosso Perna Preta que desistir de uma mulher é preciso muito mais que uma simples mentira, alguns golpes ou colocar até a própria vida dele em risco. Eles lutaram lado a lado para salvar Dressrosa, e o respeito da Viola só cresceu, tanto que ela chegou até a ficar corada só de lembrar do nosso cozinheiro. Mas existe um detalhe que deve ter impedido que essa relação fosse para outro nível. Quando a Viola usa sua fruta para mergulhar na mente do Sanji e descobrir suas verdadeiras intenções lá em Dressrosa, ela acabou encontrando o que realmente se passa dentro da cabeça do nosso cozinheiro. Ela viu de perto o quão pervertido ele é, e essa experiência praticamente traumatizou ela, que nunca conseguiu apagar isso da cabeça. Por isso a gente fica apenas no respeito, porém é um respeito de 100%. A próxima é a Robin, e aqui a situação é bem diferente da Nami. Enquanto a nossa navegadora perde a paciência com as cantadas do Sanji, a Robin costuma manter a calma. Às vezes ela até retribui com um sorriso educado. Ela reconhece o cuidado dele, sempre preparando bebidas, cozinhando e mimando as duas, daquele jeitinho dele. Sem falar que nunca esqueceu o fato do Sanji ter sido um dos primeiros que acolheu ela assim que entrou no bando. Só que o respeito da Robin vai muito além dessas gentilezas. Durante a luta contra a Black Maria, a inimiga debochou do Sanji por ele ter pedido ajuda para Robin, mas em vez da nossa arqueóloga enxergar isso como fraqueza, a Robin disse que o fato dele confiar nela para salvá-lo era na verdade uma das maiores provas de respeito que ele poderia sentir por ela. E ainda disse que o Sanji não era apenas forte, ele era uma das asas do futuro rei dos piratas. Então não tem nem o que discutir, a Robin tem 100% de respeito pelo nosso cozinheiro. E para fechar essa nossa categoria, nós temos a Reijo, sim, a irmã do Sanji. Dentre todos os irmãos do nosso cozinheiro, ela sempre foi a única que realmente cuidou do Sanji. Às vezes ela ria das humilhações, mas a real é que isso aqui era puro medo de ser castigada também. No fundo, ela sempre tentou proteger o seu irmão. Ela tratava os ferimentos dele em segredo, e principalmente foi ela que libertou o Sanji da masmorra. Ela chorou enquanto empurrava ele para fora daquele inferno, desejando que pelo menos ele conseguisse encontrar um lugar onde fosse amado de verdade. Anos depois, quando eles se reencontraram lá em Holy Cake, ficou claro o quanto a Reide admirava o homem que o Sanji tinha se tornado. Ela admitiu que ele nunca foi um fracasso e que a mãe deles estaria orgulhosa do homem que ele se tornou. A real mesmo é que o Sanji constantemente lembra a Reide da sua mãe. Ela sempre soube que ele não era um fracasso da Germa, mas sim um verdadeiro sucesso daquilo que o pai dela tentou criar. E por isso, ela tem 100% de respeito pelo irmão. E agora bora pra última, a mais importante de todos. Aqueles que são completamente loucos pelo nosso cozinheiro. A gente finalmente chegou na categoria do banquete mensurável. E já vamos começar com o nosso capitão Monkey D. Luffy. Ele nunca escondeu que pra ele o Sanji é indispensável. Quando o cozinheiro deixou a tripulação lá em Holy Cake, a gente viu o quanto isso abalou o nosso capitão. Ele chegou a dizer com todas as letras que não poderia se tornar o rei dos piratas sem o Sanji do seu lado. E não foram só palavras, o Luffy enfrentou sozinho o exército da Big Mom, invadiu o casamento, mas o que foi ainda mais impressionante foi o jejum que ele fez. O Luffy, que vive à base de comida, ficou irreconhecível e disse que só voltaria a comer quando fosse algo preparado pelo seu cozinheiro. Essa sem dúvida foi uma das maiores demonstrações de respeito e confiança do anime. Então tá mais do que claro, o Luffy tem 100% de respeito pelo seu cozinheiro, mesmo ele sendo esse pervertido. E o próximo dessa lista, sim, é ele, o nosso espadachim Roronoa Zoro. Eu sei que muitos de vocês devem estar questionando isso. Afinal, o Sanji e o Zoro vivem se provocando, discutindo e competindo até por quem tem a maior recompensa. Sem falar, é claro, que nenhum dos dois tinha
chama o outro pelo nome. É sempre aqueles apelidos carinhosos, mas quando a situação fica séria, o respeito entre eles é indiscutível. E um dos melhores exemplos disso aconteceu lá em Wano, quando o Sanji começou a temer que ele podia acabar se tornando uma das armas sem coração da Germa, adivinha pra quem ele ligou? Justamente pro Zoro. Pois é, né? Isso mostra que no fundo o Sanji sabe que independente de todas as provocações, ele sempre pode contar com o Zoro. E claro que o mesmo vale pro espadachim. No fim das contas, eles se enxergam como rivais, e rivalidade nesse nível só existe quando os dois se reconhecem como iguais. E a gente não pode esquecer que lá em Thriller Bark, o Zoro impediu que o Sanji se sacrificasse pelo Luffy. Afinal, o Zoro é o imediato do capitão, ou seja, todos os que estão abaixo também são responsabilidade dele. Então, concordando ou não, naquele dia o Zoro estava disposto a sacrificar a sua vida pelo Sanji também. Por isso, ele está aqui nessa categoria. O próximo dessa lista é o verdadeiro pai do nosso Perna Preta, e o único homem que consegue cozinhar melhor que o Sanji. É claro que a gente está falando do chefe Zeff. Esse velho pirata empreendedor sempre tratou o Sanji numa mistura de tapa e bronca. Ele vivia chutando o garoto pela cozinha, distribuindo cascudo sem nenhuma piedade. Mas por trás de toda essa marra, existia um pai babão pelo nosso Perna Preta. A verdade é que desde o começo, o Zeff enxergou algo especial no Sanji. Ele nunca riu do sonho do menino de encontrar o All Blue. Pelo contrário, ele acreditou tanto que chegou a arriscar a própria vida para que esse sonho não morresse no fundo do mar. E quando os dois ficaram presos naquela ilha deserta, o Zeff não pensou duas vezes antes de entregar toda a comida pro Sanji. E a gente não precisa nem lembrar do que ele teve que fazer para não morrer de fome. Depois desse sacrifício, ele ainda criou o Sanji como verdadeiro pai. Ensinou a cozinhar, a lutar e, acima de tudo, ele ensinou a nunca levantar a mão contra uma mulher. E quando o Luffy apareceu no Baratie, o Zeff imediatamente apoiou que o Sanji fosse embora atrás do seu sonho, o que nos proporcionou uma das despedidas mais emocionantes de todo o anime. Esse sim é o verdadeiro pai do Sanji. E seguindo, nós temos a Charlotte Pudding. Ela começou odiando o Sanji, não porque tivesse algo contra ele, mas porque tudo fazia parte do plano da Big Mom. Ela precisava atrair o cozinheiro pro casamento, e no fim, ela só tinha que dar um tiro bem na cara dele. Só que tudo mudou. O Sanji acabou fazendo algo que ninguém nunca tinha feito. Ele olhou diretamente pro terceiro olho da Pudding e simplesmente se apaixonou, sem nenhum deboche, sem nenhum interesse, sem segundas intenções. E família, bastou isso. Apenas uma única palavra de aceitação para quebrar no meio uma das filhas mais maquiavélicas da Big Mom. A partir dali, ela ficou completamente apaixonada pelo Sanji. E sinceramente faz até sentido, porque desde criança a Pudding foi tratada como um monstro, usada apenas quando era útil, mas quando o Sanji tratou ela de uma forma que ninguém nunca tratou, isso foi o suficiente para ela enxergar ele de forma diferente. E daí em diante foi só love. Mesmo tentando disfarçar, sempre que ela estava do lado do nosso Perna Preta, ela acabava se atrapalhando toda. Ela ficava toda vermelha de vergonha e chegou até a sentir ciúmes dele com sua própria irmã. Na despedida rolou aquele momento emocionante, e mesmo ela apagando as memórias do Sanji, é inegável que os sentimentos da Pudding pelo nosso cozinheiro não tem como ser medidos. E por último, nós temos ele, o maior fã do Sanji. Se o Bartolomeu é o fã número 1 do Luffy, o Duval é exatamente essa versão pro nosso cozinheiro. No começo, claro, ele odiava o Sanji. Afinal, aquele cartaz de procurado com desenho bizarro do Perna Preta era exatamente o rosto dele. Isso obviamente acabou arruinando a vida do cara. Mas tudo mudou no dia em que o Sanji, sem querer, fez uma harmonização facial nele. O Sanji, com os seus chutes, conseguiu transformar o Duval de um sujeito estranho e rejeitado pela mulherada em talvez um dos homens mais bonitos do anime. E aí não teve jeito, o ódio virou adoração. O Duval passou a chamar o Sanji de jovem mestre, jurou lealdade eterna e até colocou a própria vida em risco para proteger o Sunny durante o time skip. Hoje ele trata o Sanji como seu verdadeiro salvador, e se existe um nível acima dos 100% de respeito, pode acreditar, o Duval não só tá lá, como é presidente e fundador do fã-clube do Sanji. Agora, se diferente do Duval, você faz parte do time do Zoro e quer descobrir quais são os personagens que mais respeitam o nosso espadachim, já clica nesse vídeo aqui, que eu vou te contar tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.